A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais um dia de aula. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico de um corpo. Quando a gente fala em estático, a gente está falando em um tipo de força onde ela está em repouso. Quando a gente fala em equilíbrio dinâmico, é quando a gente fala quando os corpos eles encontram-se em movimentos. Então, para início, eu coloquei para vocês aqui o conceito de um equilíbrio estático, que dentro desse conceito a gente fala do momento de uma força e de um torque. Achei por bom colocar para vocês o que é que significa o momento de uma força e um torque, para que vocês entendam melhor o equilíbrio estático. Então, vamos lá. O equilíbrio estático é a condição em que a resultante das forças e a soma do momento das forças ou torque são nulas. São nulas porque é um equilíbrio estático, viu? Quando na situação de equilíbrio estático, os corpos encontram-se em repouso. Ao todo, existem 3 diferentes tipos de equilíbrio: estável, o instável e o indiferente. Então, eu conceituei aqui para vocês verem o que é o momento de uma força e o torque, que dentro da física praticamente é o mesmo conceito. Vamos lá. O momento de uma força em relação a um ponto ou eixo é a grandeza física que dá uma medida da tendência de aquela força provocar uma rotação em torno de um ponto ou do seu eixo. Torque é o conceito físico relativo à movimentação de rotação de um corpo após a aplicação de determinada força sobre ele. Então, observe que os dois estão conceituando uma rotação, tudo que se movimenta em rotação. E estática é a parte da física que estuda sistemas sobre a ação de uma força que se equilibram. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração deste sistema ele é nulo. De acordo com a primeira lei de Newton, todas as forças de um sistema em equilíbrio também estão em equilíbrio. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre o equilíbrio dinâmico. Antes de começarmos, alguns conceitos são de importância fundamental para compreendermos esses artigos. Confira quais são. A força resultante, a gente já falou um pouco mais nas aulas passadas sobre os tipos de força, e a força resultante estava. Então, é calculada por meio da segunda lei de Newton na condição de equilíbrio. A soma vetorial dessas forças deve ser nula. Torque ou momento de uma força diz respeito ao agente dinâmico da rotação, ou seja, quando se aplica um torque não nulo sobre o corpo, ele tenderá a descrever um movimento de rotação. Chamamos de equilíbrio a situação em que um corpo extenso ou pontual está sujeito a uma força resultante nula. Desse modo, e de acordo com o que é estabelecido pela primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia, um corpo em equilíbrio pode estar tanto em repouso quanto em movimento retilíneo uniforme. Situação que são chamadas de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, respectivamente. Tipos de equilíbrio estático. Ao todo, existem 3 tipos diferentes de equilíbrio: o estável, o instável e o indiferente. Aqui a gente vai conhecer o que é o equilíbrio instável.
Quando um corpo sofre um pequeno deslocamento de sua posição de equilíbrio, por menor que seja, ele tenderá a afastar-se cada vez mais dessa posição. Observe a figura a seguir. O equilíbrio estável, quando um corpo desloca de sua posição de equilíbrio, tende a voltar para sua posição inicial, como no caso mostrado nesta figura. E, por fim, o equilíbrio indiferente, quando um corpo, independentemente de onde seja posicionado, permanece em equilíbrio. Confira. Continuando sobre os conceitos de equilíbrio, a gente agora vai conhecer o equilíbrio de um ponto material e equilíbrio de um corpo extenso. Quando as dimensões de um corpo podem ser desprezadas, como no caso de uma pequena partícula, por exemplo, falamos em equilíbrio de um ponto material. Nesses casos, para que o corpo esteja em equilíbrio, basta que o somatório das forças que atuam sobre ele seja nula. Aí está uma letrinha grega que a gente sempre trabalha com ela, que é o sigma, que na física ele representa o somatório. Aí tem aí o somatório da força com a setinha, porque a força é um vetor, que é igual a zero, porque ela é nula. Aí vem o somatório da força x, que é igual a zero, o somatório da força de y, que é igual a zero, e o somatório da força de z, que é igual a zero, porque ela é nula. Então, aqui eu coloquei as classificações do que é o F, que é a força, Fx, que é o componente x das forças, Fy, que é o componente y das forças, Fz, que é o componente z das forças. A figura indicada, que é a soma das forças e a soma das componentes das forças em cada direção, deve ser iguais a zero, para que o corpo de simetria pontual esteja em equilíbrio estático. Quando não for possível desprezar as dimensões do corpo, como nos casos de barras, pontes, apoios, alavancas, engrenagens e outros objetos macroscópicos, falam-se em equilíbrio de um corpo extenso. Para que se defina corretamente esse tipo de equilíbrio, é necessário levar em conta a distância entre o ponto de aplicação de uma força até o eixo de rotação desse corpo. Em outras palavras, a condição de equilíbrio estático ou dinâmico exige que o somatório dos torques ou momentos seja nulo, assim como ocorre com as forças aplicadas. Aqui tem uma representação, o somatório tanto da força como a letrinha grega aqui, que é um tau, que representa a letra T de torque. Então, o somatório da força de x, y e z é igual a zero, e o somatório do torque, que é igual a zero. Somatório de T de x, y e z, que é igual a zero. Então, o torque é igual à força do cosseno do ângulo. Porque já que a gente está trabalhando com rotação, a gente vai calcular ângulos também. As condições anteriores indicam que, no caso de um corpo extenso, é necessário que a soma das forças e dos torques sejam nula em cada uma das direções. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Tenham bons estudos e bom dia. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.